Olá pessoal, eu sou Paulo Gutenberg. Estou aqui na companhia desse livro maravilhoso aqui, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar, de São Luís Maria Guilhom de Montfort. Muito bom esse livro, já li esse livro, já fiz várias anotações. É um livro pequeno, da edição da Paulus. E hoje eu gostaria de ler para vocês aqui um trecho que relata a história do Rosário, do surgimento do Rosário. São Luís, que é do século 17, 18, né? Ele nasceu em 1673 e morreu em 1716. Ele relatou nesse livro, né, do século 18, a história do Rosário, como surgiu o Rosário. Aí ele cita aqui São Domingos e Alain de la Roche. Muito interessante. Vou ler aqui um capítulo pequeno, que é o capítulo que fala da segunda rosa. Está na página 24 dessa edição aqui. Constituindo-se em seu fundamento e em sua substância da oração do nosso Senhor Jesus Cristo e da saudação do anjo à Santíssima Virgem Maria. A saudação do anjo, que eles chamam de saudação angélica, né? Que tá lá Lucas 1:28 e 1:42. 1:28 que o anjo fala, né? Alegra-te, salve, ave, ave cheia de graça. E 42 que Isabel fala, fala cheia do Espírito Santo. Em Lucas 1:42. Bendito é o fruto do seu ventre, bendito és tu entre as mulheres, né? Aí ele fala aqui, né, que é a saudação do anjo à Santíssima Virgem. Continuando, sejam quais o Pai Nosso e a Ave Maria, como também da meditação dos mistérios de Jesus e de Maria. O Santo Rosário é, sem dúvida, a primeira oração e a primeira devoção dos fiéis, que desde os apóstolos e os primeiros discípulos esteve em uso através dos séculos até os nossos dias. Ele fala que é a primeira oração, né, que vem lá do primeiro século. E lembrando que a primeira obrigação do católico é a missa, né, e depois o Santo Rosário. A missa vem em primeiro lugar, né? Ele mesmo fala aqui em algum trecho sobre isso também. Aí continuando, vou falar aqui como surgiu o Rosário, né? Quem relata aqui, quem escreveu é São Luís, né? Aí ele que relata a história, como aconteceu. Entretanto, a forma e o método de recitação atual do Santo Rosário foram inspirados à Igreja e sugeridos pela Santíssima Virgem a São Domingos para converter os hereges albigenses e os pecadores no ano de 1214. 1214, aqui nessa época que São Francisco de Assis era vivo, né? Na época de São Francisco de Assis. Aqui é no sul da França. São Francisco de Assis morava na Itália, né, em Assis. No ano de 1214, conforme vou relatar e como referiu Alain de la Roche em seu famoso livro De Dignitate Psalteri. Ele cita aqui Alain de la Roche, que é um estudioso também do caso. Eu não sei dizer se ele eu acho que ele é venerável, né? Ele não é santo, não sei se ele foi beatificado, não tenho certeza. Depois vou buscar essa informação e coloco nos comentários. Nos comentários não, na descrição. Mas Alain de la Roche ele pesquisou e acrescentou coisas também ao Rosário. Ele cita São Domingos e Alain de la Roche. Então a referência que São Luís pega aqui é o livro de Alain de la Roche. Eu falo Alain de la Roche, que é o livro de Dignitate Psalteri. Aí São Domingo cita o livro, né? São Luís cita o livro de Alain. São Domingos, constatando que o pecado dos homens representava um obstáculo à conversão dos albigenses, entrou numa floresta próxima a Toulouse, isso aqui é sul da França, né? Onde passou 3 dias e 3 noites em contínua oração e penitência. Ali chorou, gemeu e macerou o próprio corpo de tal maneira com golpes e disciplina, a fim de apaziguar a cólera de Deus, que chegou perto de morrer. Aí vem a revelação da Santíssima. A Santíssima Virgem então lhe apareceu ao lado de 3 princesas do céu e lhe disse: você sabe, palavras da Santíssima Virgem, abre aspas, você sabe, meu querido Domingos, qual a arma
a qual a Santíssima Trindade se serviu para reformar o mundo. Olha aqui que ele chama, está se referindo ao rosário, né, de arma, né, igual o Padre Pio chama o rosário de arma também, porque é arma contra o demônio. Aí São Domingos falou a Nossa Senhora: ó Senhora, vós o sabeis melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho, vós sois o principal instrumento de nossa salvação. Ela acrescentou: saiba que a principal peça de artilharia foi o saltério angélico, que é fundamento do Novo Testamento. Por isso, se você quiser conquistar esses corações endurecidos para Deus, pregue meu saltério. Ela chama aqui, interessante, ela chama o rosário de saltério. Depois eu vou falar mais na frente quem foi que colocou o nome de rosário, né? Que é o terço. Mas chama de saltério porque é com base também na recitação dos salmos, que eram 150 salmos e 150 Ave Maria, né? Que compõe o terço, o rosário, né? Antigamente o rosário só tinha 3 mistérios, que eram os mistérios, começava dos gozosos, aí os mistérios dolorosos e os gloriosos. Cada mistério desse tinha 50 Ave Maria, aí dava 150, que é o rosário completo, né? Que a gente chama. Cada rosário, que são 3 terços, eram 3 terços, né? E aí 150, que corresponde aos 150 salmos com saltério. São 150 salmos. Em qualquer Bíblia, os salmos vão ser 150, né? Independente da numeração não ser a mesma, mas começa o número no início, na Bíblia na tradução judaica, na tradução judaica, e na Bíblia lá da Septuaginta também. Os números se divergem, mas lá no final eles acabam se voltando para o mesmo, né? Tem um salmo que se divide, depois se une. Então vai dar 150 salmos. E antes era feito isso, né? E você rezar os 150 salmos é muito pesado. E as pessoas não sabiam ler, nem todos sabiam ler, então era muito difícil. E a Ave Maria veio para simplificar isso, para colocar essa oração simples, que qualquer pessoa pode recitar, dentro desse saltério que ela fala. Ela falou que a artilharia era o saltério angélico, né, que é o terço, que é o rosário. Aí o santo se levantou completamente consolado, inflamado pelo zelo da salvação dessas almas, entrou na catedral de Toulouse. Imediatamente os sinos tocaram pela ação dos anjos. Um milagre aqui, né? Para reunir os habitantes. Quando, no início da pregação, uma tempestade terrível se abateu. A terra tremeu, o sol escureceu, os raios e trovões contínuos fizeram tremer e gelar toda a assembleia. E o espanto cresceu quando todos viram uma imagem da Santíssima Virgem, quando exposta no lugar de destaque, erguer 3 vezes os braços para o céu, em sinal de clamor a Deus por vingança contra eles, caso não se convertessem e não reconhecessem a proteção da Santíssima Mãe de Deus. Você vê que a imagem levantou as mãos. Com tais prodígios, o céu quis aumentar a estima pela nova devoção do Santo Rosário e torná-la mais conhecida. É propagar a devoção do Santo Rosário. Aí vem continuando aqui, ele entrou na igreja, né? Os sinos tocaram, a tempestade veio. Aí vem: a tempestade finalmente cessou com as orações de São Domingos, que deu continuidade a seu discurso e explicou com tamanho fervor e convicção a excelência do Santo Rosário, que praticamente todos os habitantes de Toulouse o abraçaram e renunciaram seus erros, de modo que em pouco tempo foi possível presenciar uma grande mudança na vida e nos costumes da cidade. Eu faço parte do Terço dos Homens aqui na minha cidade, Barreiras, na Bahia, e aí eu já vi também muitas pessoas, inclusive eu também, pessoas que viviam vida de bebedeira, de vida de coisa errada, abandonar essa vida por causa da oração do Santo Terço. Uma vez um padre aí falou que, aí na internet falou que nunca viu ninguém se converter, então esse padre anda rezando pouco, ou então ele não sei com quem que ele está andando, não está andando no meio das pessoas, né? Porque eu já vi várias pessoas se converterem por causa do Santo Rosário. E Nossa Senhora pediu para rezar todos os dias. Esse acontecimento aqui foi lá na França, no sul da França, né? São Domingos, ele estava muito preocupado que tinha uma heresia chamada, vou até ler aqui, São Domingos definiu o rosário, foi no sul da França, na cidade de Albi, França, onde o movimento dos cátaros
Os cátaros, que eram uma heresia albigense, lá da cidade de Albi, né? E era muito forte, um risco para a unidade da igreja. Essa heresia ela pregava o seguinte: ela negava os sacramentos, os cátaros, lá na cidade de Albi, na França, que é no sul da França. Aí São Luís estava muito preocupado. E a forma que ele encontrou, isso aqui no ano de 1214 mais ou menos, mas no ano que houve a revelação foi 1214. E aí ele começou a converter as pessoas com o rosário, que é uma oração de meditação. A Ave Maria serve de pano de fundo para você meditar os mistérios da vida de Cristo, a infância, a sua vida pública, a sua paixão, a sua glória, a Assunção de Nossa Senhora, o coração de Nossa Senhora. Então o rosário você vai sempre ter um texto bíblico para você meditar, e a Ave Maria serve como mantra para você ir meditando cada mistério que você está rezando dentro do rosário. Depois eu faço um vídeo falando só sobre os mistérios, né? Aí também eu falei que eram três, né? Mas no ano de 2002 o Papa João Paulo II, que é São João Paulo II hoje, ele acrescentou mais um mistério, que é os mistérios luminosos, que é os mistérios da vida pública de Jesus. Ele começa ali no batismo de Jesus no Jordão, aí ele vai até a parte que Jesus o batismo, aí vem o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, o anúncio, quando Jesus se anuncia, a proclamação do reino de Deus, que ele fala realmente, que ele começa a pregar, e aí tem a transfiguração de Jesus, e aí no último mistério a gente vai contemplar a instituição da Eucaristia. Esses mistérios, aí o texto hoje em dia não é mais 150, são 200 Ave Marias, porque foi acrescentado mais um mistério, né? Então para você rezar um rosário completo, como fala em português, você tem que rezar 4 terços. Em inglês, em espanhol, geralmente fala rosário, é você rezar o terço. Nem que seja só um terço só, com as 150 Ave Marias. Mas em português, rosário, português do Brasil e de Portugal, é você rezar os 4 terços hoje. Aí em inglês ou espanhol, geralmente eles falam o rosário completo. E aqui não, rosário pra gente, geralmente, né? Vai variar de região, mas geralmente o rosário é você rezar os 4 terços. E aqui é bem interessante, né, que ele fala disso aqui, né? Do surgimento do rosário. O que eu ia ver mais aqui? Em substituição ao saltério de Davi, que é o saltério que eu falei, né, que é da liturgia das horas, os 150 salmos que anunciavam Jesus, né? Os salmos falavam da vinda de Jesus. E aí o rosário, ele fala de Jesus, que Jesus já veio. Os salmos estão anunciando. E esse aqui não, Jesus já fala da vida, contemplando o que aconteceu, o que Jesus falou e da glória de Jesus, né? Que teve, quando ele esteve aqui. Agora que interessante, aí depois, né? Isso aí foi em 1214, aí em 1460, o Alain de la Roche, que é o São Luís cita o Alain de la Roche, né? Ele, por ordem do céu, ele renovou o saltério da Virgem, que é, no caso, o saltério, que é o terço, né? E aí, ele acrescentou a questão do nome realmente de rosário. Foi a partir daí, né, do século 1416, século XV, se começou a usar o nome rosário, que quer dizer coroa de rosas. Coroa de rosas, coleção de rosas. E cada Ave Maria representa uma rosa que a gente coloca na coroa de Nossa Senhora de Rosa, que ela oferece a Jesus. Tudo que nós fazemos é por Jesus. As Ave Marias, o terço, tudo a gente está pedindo intercessão a Jesus. Igual fala lá em... Depois também é outro tema para a gente debater. Lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo 2, 5. Capítulo 2, versículo 5. Que não há só um mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A mediação que os santos fazem, Nossa Senhora faz, é a Jesus. E nesse mesmo capítulo ele fala que a gente pode rezar um pelos outros, então a gente está mediando também. Mas não direto a Deus. Isso aí é outro tema para a gente falar de outra oportunidade, né? A Alain de la Roche renovou e deu o nome de Rosário, né? Que é coroa de rosas. A Santíssima Virgem aprovou e confirmou o nome de Rosário, revelando que cada Ave Maria recitada em sua honra representa uma rosa a ela oferecida, que ela oferece a Jesus. Então é interessante essa história, né, do Rosário. Certa vez o São Luís contou uma história, ele contou uma história bem interessante, que no mosteiro, um monge novo, ele sempre fez as orações dele
dele antes do jantar, e ele, naquele dia ele estava apressado, ele esqueceu de fazer. Ele estava lá, ele pediu, já estava lá na mesa, ele pediu o superior para ele, permissão para ele ir no quarto, ir na cela dele, rezar o rosário. E aí ele foi, ele deu essa autorização, ele foi, antes de jantar, né? E aí então passou alguém, não sei se foi o superior, passou alguém e viu pela fresta da porta que saía luzes. E aí ele abriu a porta e viu o mongezinho, o jovem monge, rezando o terço, e ele viu uma luz muito clara ao redor dele, e cada Ave Maria que ele citava, ele via a rosa saindo da boca dele, os anjos pegando e colocando na coroa de Nossa Senhora. E quem relata essa história é o próprio São Luís, aqui nesse livro também, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, para se converter e se salvar. Então, igual Nossa Senhora falou lá em Fátima, Fátima, 1917, Portugal, e em todas as outras aparições, ela pediu para rezar o rosário todos os dias. Todos os dias. Então, quem é nós para não obedecer isso, né? Então, peçamos a intercessão do São Luís, Maria Grão de Montfort, e do São Domingos. Rogai por nós. Muito obrigado a todos por assistir, né? Então, se gostou, assistiu até aqui, dê o seu like, se inscreva, comente aí o que você achou do vídeo, beleza? Obrigadão, abraço, até.